Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniela Cabez, professora da Unifacamp, e eu estou nesse momento realizando uma explicação de uma aula de uma turma de recursos humanos, gestão de recursos humanos, com a disciplina de gestão do conhecimento. Vamos lá para então a nossa aula? O que eu trouxe para vocês hoje é justamente uma estrutura de elementos para a ideação e execução de um projeto. O projeto que nós estamos estudando nesse semestre são projetos onde cada grupo possui um título, possui um tema, e em cima desses temas nós estamos trabalhando a prática junto com a teoria de todo o conteúdo programático desse semestre. Uma das coisas que eu preciso trazer para vocês, e nós conversamos na aula do dia 15, e deveríamos ter conversado agora no dia 22, o que não foi possível de estarmos juntos em aula virtual, é justamente uma alteração que eu fiz na nossa aula, e juntamente com o que eu tinha apresentado para vocês no dia 15 no mapa mental, né, a respeito desses elementos de estrutura de um projeto, eu quis fazer hoje de uma forma um pouco diferente. Eu quis trazer um fluxograma para vocês, de uma forma que talvez a gente entenda melhor. Tá? Então, vocês vão ter tanto o mapa mental, que já está no material postado no portal do aluno, como esse fluxograma também que eu estou apresentando para vocês. Então, basicamente, a nossa aula do dia 22, a qual eu estou repondo hoje, ela é para nós fazermos o entendimento desses elementos do projeto. Então, vamos lá. Aqui eu vou precisar trabalhar um pouquinho com a tela, subindo e descendo ela e indo para os lados para que a gente possa ter um pouquinho, uma facilidade no nosso entendimento, tá? Por se tratar de um fluxograma, fica complicado a gente ficar só vendo por partes, porque a gente não consegue dimensionar toda a estrutura dele. Então, olha só. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, se vocês olharem no mapa mental, vocês vão ver que eu, na verdade, eu traduzi de uma forma diferente para esse fluxograma. Nós temos os mesmos elementos. O que seriam esses elementos? Seria planear, desenhar, preparar, recolher, partilhar e analisar, que é o básico da estrutura de uma ideação e execução de um projeto. Antes disso, nós temos o que seria a iniciação, aonde eu coloco aqui para vocês que seria o quê? Um estudo de caso. Por que seria um estudo de caso? Porque em sala de aula, quando nós fizemos o início da ideação do nosso projeto, através da ferramenta Brainstorm, vocês tiveram uma orientação inicial, que era justamente onde vocês teriam que falar da tomada de decisão em um determinado assunto que o grupo achasse importante e pertinente para exemplificar no projeto semestral. Só que o que acontece? Para eu trabalhar com esse exemplo aqui no fluxograma com vocês, eu trouxe um pouquinho diferente os nomes, até para eu não ser tendenciosa e não atrapalhar o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, é como se fosse um exemplo, trocar 6 por meia dúzia, né? Então, olha só, eu coloquei como um tema gestão do conhecimento organizacional, mas gestão de benefícios, né? Na verdade, essa estrutura, a minha fonte foi Pina 2010 e eu fiz a adaptação desse material para a realidade de vocês, para que eu pudesse exemplificar a necessidade de vocês durante esse projeto semestral, tá? Então, o que acontece? Aqui, se a gente trocar os 6 por meia dúzia, vamos dizer que seria o quê? Tomada de decisão. E aí, esse mais aqui seria o que? O subtítulo que cada grupo escolheu. Aqui eu exemplifiquei como gestão de benefícios, mas pode ser tomada de decisão na admissão e demissão de pessoas, que no caso é um tema de um dos grupos da sala, né?
Por que estudo de caso, pessoal? Porque justamente vocês estão pegando algo que nós iniciamos dizendo que era um problema, que era algo que incomodava. Era algo que todo o grupo, depois de incansavelmente ter a conversa, a tempestade de ideias, vocês verificaram que o que vocês gostariam de falar dentro de tomada de decisão era o mais importante naquele momento. Era a dor que vocês estavam sentindo, que os clientes de vocês estavam sentindo, que é o que vocês percebem dentro do ambiente de trabalho de vocês, do estágio de vocês, que é o que os professores falam muito em sala de aula, em todas as disciplinas que vocês já passaram e estão passando esse semestre. Então, assim, cada grupo teve a sua escolha. E aí eu coloco abaixo que a realidade do projeto semestral seria tomada de decisão, mais o tema secundário que cada grupo escolheu, que seria o tema secundário é o que eu dei de exemplo, por exemplo, como que funcionaria a tomada de decisão numa admissão e demissão de funcionários. É mais ou menos isso, tá? Só para apresentar aqui uma ideia para vocês, um exemplo no caso. Então vamos lá. Vamos começar avaliando o fluxograma da seguinte forma. Vamos primeiro ver cada elemento, relembrar o que seria cada elemento e depois a gente saber o que está dentro de cada elemento, né? O que faz a formação dessa estrutura do elemento e depois é que nós vamos fazer o que? A ligação de um ponto ao outro. O que seria a intersecção desses pontos, o porquê que um ponto é ligado ao outro, para que a gente possa entender essas setinhas que vão e vêm para todos os lados, né? Então, dentro do nosso tema, a primeira coisa que nós vamos fazer é planear. Na verdade, planear, podemos dizer que é o mesmo que construir. Então, a gente começa a fazer uma construção da nossa ideia. Lembre-se que nós estamos trabalhando com elementos de ideação e execução de projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir. Como que a gente constrói isso? Através de algo, através de um tema, através de uma ideia. E aí, em cima disso, vocês desenvolveram o quê? Um problema e uma questão da pesquisa, que nós chamamos de justificativa, dentro do processo de execução que eu passei para vocês em sala de aula, né? Inclusive foi o nosso EDP1, problema e justificativa. Após isso, nós temos a parte, o elemento desenhar. O que seria esse desenhar? É o mesmo que estruturar, começar a dar corpo para o nosso projeto. Então, dentro dele, eu tenho o quê? Eu tenho que eu preciso identificar a unidade de análise, eu preciso saber do que eu estou falando, a respeito do que eu estou falando. Depois eu preciso entender qual que é o estado da arte sobre o tema, no caso, sobre gestão de conhecimento organizacional, e logo abaixo eu coloco o estado da arte sobre gestão de benefícios. Na verdade, o estado da arte é a revisão teórica. Eu preciso saber o que está sendo falado, tanto dentro da academia como no meio corporativo, né? Para que eu possa entender se aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou querendo abordar, ele já é cansavelmente abordado e de repente eu não vou estar falando nada além do que as pessoas já fazem e falam. Então, por isso que é importante a gente analisar o estado da arte, que é a revisão teórica, né? Após, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos ter acesso à gestão do conhecimento organizacional na prática. Nesse caso aqui, não só a gestão do conhecimento organizacional, mas também a gestão de benefícios. Eu acabei não colocando aqui, mas no caso tem que abranger os dois temas. A mesma coisa vocês na realidade do projeto de vocês. Tomada da decisão, eu preciso ter acesso à tomada de decisão, né, dentro do meio corporativo, para saber como que é na prática, além do tema secundário que cada grupo está abordando. Tudo isso, pessoal, significa o estado da arte, que é o que está logo abaixo do fluxo desenhar. Então, lembrando que estado da arte é uma revisão teórica, tá? É justamente para que não haja duplicidade de tratativas, para que vocês não fiquem falando o que outras pessoas já estão falando também, beleza?
Depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preparar. Preparar significa analisar os métodos de recolha de dados. Também no EDP2, eu pedi para vocês falarem um pouquinho da metodologia. Então, alguns grupos chegaram até a já providenciar um questionário que vai ser feito, uma entrevista, né? Ou somente uma apresentação da teoria que está sendo falada no momento, né? Os estudos atualizados sobre aquela teoria. Então, isso é a preparação. Notem que até aí, até nesse momento da preparação, vocês já estão fazendo. Eu sei que o nosso projeto, ele é um projeto muito mais comercial do que um projeto acadêmico. Lembra que eu falei para vocês que um projeto acadêmico, nós temos que colocar o quê? Nós temos que colocar toda a estrutura de um TG, que é um trabalho de graduação. Então, são normas da ABNT ou da APA. Então, nós precisamos ter uma estrutura que muitas vezes é aquele trabalhinho que tem mais de 50 páginas, né? Porém, qual que era a minha proposta com vocês? Era trabalhar um projeto reduzido apenas de ideação, para que vocês vendessem uma ideia. Eu estou apresentando para vocês, a proposta é uma ideia de um projeto comercial, onde vocês vão vender a ideia, e se essa ideia for aceita, vocês vão atrás de toda a estrutura que precisa ser feita para ser colocado na prática. Geralmente, cada empresa tem a sua estrutura. Então, a gente sempre costuma procurar saber qual que é a estrutura de projeto dentro da nossa empresa. Então, eles vão ter templates, eles vão ter a forma que deve ser escrita, quem são as pessoas que deverão estar vinculadas ao projeto. Por isso que eu digo que é algo que é um pouco mais estruturado, tá? Ah, professora, mas por que a gente então não começou a fazer dessa forma? Isso leva-se um pouco mais de tempo. O ideal era que a gente precisasse até mesmo de dois semestres, tipo módulo 1, módulo 2. Aí a gente consegue fazer um trabalho em tempo hábil, que é o que acontece muitas vezes com o TCC, que são, no caso, os cursos que é obrigatório apresentar o TCC no final do curso, que é trabalho de conclusão de curso. Tá bom? E aí depende de instituição para instituição, de curso para curso, do que foi decidido por cada coordenadoria, tá? Bom, então no caso de vocês é uma coisa mais reduzida, para que a gente possa entender a teoria junto com a prática. Até aqui na parte de preparar, vocês já estão fazendo, de uma forma reduzida. Não quero ser redundante, mas é extremamente importante que vocês façam as analogias corretas, para que vocês tenham aprendizado. Isso é gestão do conhecimento, que é a nossa disciplina. Depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão recolher. O recolhimento seria o quê? O questionário e a entrevista. Vocês vão estar passando esses dados à frente, vocês vão estar trazendo de volta a vocês, colhendo esses dados que foram recolhidos, que foram analisados, né? Então, vocês vão passar o questionário, vocês vão ter de volta o questionário, vocês vão analisar o questionário, vão tabular essas informações, nós vamos jogar numa planilha, nós vamos pensar levando em consideração que cada tema de projeto tem a sua peculiaridade e cada questionário também tem o seu formato, né? E aí a gente precisa começar a entrar num lado muito mais teórico de metodologia científica para saber como que funciona tudo isso. Ainda não é o momento da gente falar a respeito disso. Para isso, de metodologia científica, eu pretendo preparar uma aula específica para esse tema. Tá? Isso vai ajudar vocês não só agora, não que vocês vão precisar aplicar isso agora no nosso projeto semestral, porque não tem novidade nenhuma, além daquilo que eu já passei no cronograma de EDP para vocês no comecinho do ano, tá bom? Não tem novidade nenhuma além daquilo. De repente, vocês podem até ficar achando que eu estou já começando a falar outras coisas e ensinar outras coisas, porque eu vou aumentar o grau de dificuldade do projeto. Não é isso. Eu prefiro avisar para que vocês não se desesperem, tá bom?
E aí o que acontece, pessoal? A mesma coisa com a questão da entrevista. Então você fez a entrevista, você gravou em vídeo, você escreveu perguntas e respostas. Então tudo isso precisa ser analisado, precisa ser devolvido, precisa ser visto por todo o grupo. Se tiver alguma dúvida, precisa entrar em contato novamente com as pessoas que foram entrevistadas ou que preencheram o questionário. Então tudo isso leva-se também um tempo, né? E aí eu posso dizer o seguinte para vocês: as coisas não acontecem de uma hora para outra. Esse processo, por exemplo, de subindo aqui um pouquinho, ó, esse processo de desenhar, de verificar o estado da arte, muitas vezes ele é preciso a gente investir no mínimo 20 dias para isso, todos os dias fazendo busca de artigos, referenciais bibliográficos, livros físicos, livros online. Então a gente precisa levar uns 20 dias. Dá para vocês pegarem um final de semana e ficar das 8 da manhã às 10 da noite? Dá. Só que assim, vocês vão acabar ficando exauridos, né? E exauridas. Eu gosto sempre de colocar no feminino também essa turma, porque nós temos uma turma extremamente grande feminina e 2 rapazes, né? Guilherme e Wesley, que por sinal tô sentindo muita saudade de vocês, viu? Quero vocês comigo na minha aula também. E os retornos, né? Não adianta só assistir minha aula, eu quero retornos e o feedback de vocês, beleza? E aí o que que acontece, pessoal? Até me perdi agora, né? Me perdi. A gente precisa de tempo para tudo isso. E não é em 2 dias, exaurindo o nosso cérebro, que a gente vai conseguir fazer algo bacana. Nós precisamos o quê? Nós precisamos dar tempo para o nosso cérebro criar maturidade, fazer conexões, fazer ligações. Eu preciso dormir e acordar de repente pensando em algo. Entendeu? Eu preciso ter um insight de entendimento, falar, ai, nossa, aquele primeiro artigo que eu li, agora é que eu fui entender. Aí esse agora é tipo assim, depois de 11 dias é que você foi entender. E aí você tem que voltar para ele, você tem que fazer uma nova conexão. Então não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. A mesma coisa aqui, ó, essa parte de recolher os dados, ele também não é algo que ele vai ser feito de uma hora para outra, né? Eu agora não lembro se eu cheguei a falar do preparar, mas eu acredito que eu tenha falado sim. Eu só acho que eu não disse que nesse momento do preparar, todo o grupo, todos os integrantes do grupo vão sentar e vão analisar o que será perguntado, qual será a melhor forma de fazer esse questionário, quais são as perguntas mais relevantes, o que é importante, para que não falte nada. De repente, o que é interessante, assim como está nos slides de aula, é importante que você passe para pessoas que trabalham na mesma área que você, para que essas pessoas possam te ajudar a analisar, que é uma pessoa de fora lendo aquilo que está na sua cabeça e que muitas vezes a gente não consegue passar com clareza, e de repente essa pessoa pode ser uma peça-chave para ajudar você a fazer todas as melhorias possíveis, antes de realmente colocar esse seu protótipo para funcionar de fato. Tá? Então é legal sempre testar antes. Então tudo isso também precisa de tempo. Às vezes a gente precisa de uma semana para poder fazer essa preparação da forma que nós vamos fazer os métodos da recolha de dados, tá? E aí o recolher, que seria de fato você passar a entrevista, passar os questionários, recolher todo esse material, né, tabular, analisar. Isso daí é importante também ser feito com muita calma. Se for preciso, precisa voltar a pessoa para poder tirar algumas dúvidas. Isso também leva tempo. Aí nessa brincadeira é mais ou menos de uma semana a 10 dias. Então, nisso vocês estão calculando, né? Vocês estão calculando que nessa brincadeira, mesmo que seja para fazer uma coisa mais simples, você pode levar até de 3 a 4 meses. Então, não é algo assim que nós fazemos de uma hora para outra e não é algo que a gente senta e vou fazer no final de semana, porque senão não vai ficar uma coisa boa e bem estruturada, né? Precisa de tempo para se dedicar. As coisas precisam acontecer no momento certo.
Aí depois nós temos o que? O partilhar, que seria partilhar o conhecimento. É realmente você colocar à parte, você doar um pouquinho desse conhecimento com outras pessoas, né? Então eu partilho conhecimento com um, partilho conhecimento com outro, e o interessante é que quando a gente partilha, as pessoas que estão recebendo essa parte, elas podem fazer algo maior com esta parte. Quando eu apenas compartilho, é como eu estivesse fechando as possibilidades daquilo ser alcançado. É a mesma coisa esse documento. Esse documento eu compartilho com vocês. Eu envio o link, que é o link que já está na aula do dia 15 e 22/4, né? A última aula de vocês que foi postada no portal, ele já está com os slides de aula revisados, porque eles estavam com alguns erros. No dia 15, eu até comentei com vocês que eu precisava revisar o material que estava com erros de digitação, né? E eu também compartilhei esse esse fluxograma, tá bom? Então, compartilhar é algo que a gente visualiza, mas não faz mais nada com aquilo. A gente adquire o conhecimento e morre ali. Vocês não têm condições de vir e fazer coisas diferentes aqui no meu fluxograma, tá? Até porque esse fluxograma, ele foi adaptado por mim. Então, eu e Pina, nós temos o direito em cima dessa ideia. Entendeu? Então, é mais ou menos assim, só estou dando um exemplo para a gente poder entender essa diferença do partilhar e do compartilhar, tá bom? Aí depois nós temos o que? Nós temos a análise de tudo que foi levantado durante esse meu processo de preparação, recolhimento e partilha do meu projeto, né? Então, essa parte de análise, eu vou analisar tudo que foi levantado, tudo que foi colocado numa tabulação, todos os dados que foram apresentados, inclusive as coisas que talvez a gente não esperava para o final da pesquisa, sabe? A gente costuma dizer que são elementos, muitas vezes são elementos do acaso. Então, são coisas que você não esperava se deparar. Uma frase que foi dita, né? Ou algo, até porque quando a gente entra numa pesquisa, a gente não começa ela sabendo qual vai ser o final, muito pelo contrário, isso não é pesquisa. Se você já começa algo sabendo como vai ser no final, é porque você vai ser tendencioso. Você vai levar a pesquisa aonde você quer que ela chegue. E aí, isso não seria uma pesquisa acadêmica, né? Poderíamos dizer que sei, uma aplicação de estudo, talvez, onde você já sabe qual vai ser o objetivo que você vai alcançar, mas no caso não seria uma pesquisa, que é o que nós estamos fazendo. Então, lembre-se que o final da pesquisa pode ser surpreendente também, né? E é por isso que alguns grupos, quando fizeram o problema, vocês chegaram até ela fazer algumas perguntinhas, que é o que a gente chama de hipótese. A hipótese de uma pesquisa é justamente você fazer algumas perguntas, porque você não sabe o que vai responder essas perguntas no final. Você vai precisar o quê? Você vai precisar lançar um protótipo, para esse protótipo ser esses dados serem recolhidos, os dados do protótipo serem recolhidos, para que eles possam ser analisados e a partir daí a gente conseguir trazer resultados e concluir, que é o que essa parte da análise faz. Né? Eu analiso e depois eu faço uma conclusão dos dados obtidos. Beleza? Aí o legal aqui é que a gente fala assim, mas quem já entende bem dessa parte de metodologia científica, ou de repente algum colega, alguém que esteja vendo, né, essa videoaula, de repente pode falar assim, mas por que você está falando em partilhar
antes de finalizar a pesquisa, porque nesse caso aqui nós estamos com uma estrutura diferente, ela não chega a ser exatamente uma estrutura de metodologia científica, né? Ela é uma estrutura onde nós precisamos o que? Antes da gente finalizar, a gente precisa a gente precisa partilhar um pouco com. Aí nós vamos agora na segunda parte, né? Que seria entender essas ligações entre para fazer sentido essa ligação entre um elemento e outro, mas é porque nós precisamos passar algumas informações para a própria comunidade acadêmica e para a comunidade empresarial, para que a gente tenha a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que não ficou faltando nada, de que de repente eu não preciso voltar alguma coisa da minha entrevista, do meu questionário, para poder enriquecer o conteúdo e para que eu possa concluir bem, melhor o meu projeto, porque nós estamos levando essa estrutura para um projeto mais comercial do que propriamente um projeto com estrutura de metodologia científica, tá? Então é por isso que o partilhar ele veio antes, para que a gente possa obter um pouco mais de informação antes de fazer a finalização e a conclusão. Bom, agora vamos entender como que funciona essa outra parte aqui, né? Olha que interessante. Quando eu falei para vocês que o estado da arte é fazer uma revisão bibliográfica, é justamente isso aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho um tema principal, que é a gestão do conhecimento organizacional, e tenho um subtema, né? Que é o que seria que estaria ligado a esse meu primeiro tema. Então, no caso, eu preciso fazer o quê? Uma revisão da literatura, tanto de gestão do conhecimento organizacional, como de gestão dos benefícios. Quando eu faço uma análise, né, da literatura, quando eu verifico o estado da arte, ou seja, a revisão bibliográfica desses dois temas, eu faço o quê? Eu volto ao núcleo da minha pesquisa, que é entender o porquê que surgiu esse tema. Ele surgiu justamente porque vocês iniciaram com uma ideia, com brainstorming, e a partir dele vocês viram um problema. Então foi por isso que vocês chegaram a esses dois temas que eles precisam passar por um estado da arte. Vocês podem ver que a setinha, ela tanto sai da literatura para o problema, como do problema para a literatura. Ele tem sentido de mão dupla, né? Por quê? Porque eu já posso, através, que é o caso de vocês já saíram com uma proposta, tomada de decisão, mais o tema do projeto de vocês. E a partir desse problema é que vocês foram buscar a literatura, tá? Quando a gente não tem um problema, que é muitas vezes o que acontece quando é pedido no meio acadêmico, né, quando vocês estão como estudantes ainda, ou até numa pós-graduação também, não só na graduação, mas na pós-graduação, muitas vezes é passado alguns artigos para vocês, e em cima desses artigos, vocês precisam analisar algo diferente, algo que chame a atenção, e que foi, inclusive, comentado pelos autores desses artigos como recomendações futuras de pesquisa. Então, nesse caso, você ainda não tem um problema. Você tem o quê? Você tem uma recomendação, algo que você precisa analisar e ver se realmente aquilo vai atender à dor de alguém, tá? Esse processo ele é um pouquinho até mais trabalhoso, vamos dizer assim. É muito gostoso, é muito gratificante, é muito motivador trabalhar dessa forma também. Porém, ele é bem diferente da nossa estrutura. A nossa estrutura, a gente já saiu com um problema. Eu no brainstorming fui bem clara com vocês. Eu quero que vocês falem sobre vários temas que possam acontecer dentro do RH, várias situações, né? Na verdade, situação, não tema. E a partir dessa situação ou dessas situações, vocês escolham alguns temas. E desses temas, vocês escolham um único tema para estar falando sobre tomada de decisão em relação a esse tema que vocês escolheram. Então, nesse caso, vocês fizeram isso daqui, ó. Vocês saíram do problema, através do problema e dos temas que vocês levantaram, vocês foram fazer o estado da arte
desses dois temas, tomada de decisão e mais o que vocês escolheram, que é o que está aqui, ó. Tá bom? Vamos ver o que mais que nós precisamos ligar aqui. Ah, outra coisa interessante. A questão da pesquisa, que seria a justificativa. Alguns de vocês até colocaram como questão da pesquisa, não só como justificativa, como eu havia orientado vocês. Você vai precisar o quê? Identificar a unidade de análise, ou seja, você precisa saber exatamente sobre o que você está falando. Para quê? Para você não ampliar demais o seu tema. Então, você precisa saber exatamente do que você quer falar, porque senão você vai estar falando de várias coisas, até que é o que acontece muito com a orientação que nós damos quando nós realizamos pesquisas, é que para que a gente se atenha ao tema realmente, porque muitas coisas vão aparecer, muitas coisas vão parecer que vão se encaixar, mas a gente não consegue falar sobre tudo, né? Por isso que a gente precisa identificar a unidade de análise, tá bom? Bom, nesse caso aqui, tanto o fazer a revisão teórica, que é o estado da arte, tanto de um tema como do outro, isso no caso seria literatura, que já é o que já foi falado. Agora, uma outra coisinha aqui interessante, olha, eu tenho aqui, ó, também a seta de mão dupla, tá vendo? Que ela vai de acesso à gestão do conhecimento organizacional na prática, que é exatamente o que? Você ter acesso, ou pelo menos um integrante do grupo, ele ter acesso sobre como funciona a tomada de decisão naquele subtema que vocês estão falando dentro da área organizacional. Por que eu digo isso assim com tanta certeza que algum de vocês possuem esse conhecimento? Porque não foi à toa que vocês deram a opinião de cada um de vocês, integrantes do grupo, no dia do brainstorm. Vocês falaram sobre algo que vocês realmente tinham propriedade para estar falando sobre aquilo. Ou pelo menos que vocês se sentiam o quê? Confortáveis de estar falando. Tá? Então, foi por isso que vocês acabaram escolhendo. E aí vocês votaram, e acredito que os integrantes do grupo falaram assim, não, vamos então falar sobre o tema que fulana ou ciclano comentou, porque de tudo que nós falamos, parece que esse tema é o que a gente vai ter mais facilidade de acesso para buscar informações. É exatamente isso daqui. E olha que interessante, pessoal. Tendo esse acesso, nós estamos ligados diretamente à análise e à conclusão dos dados, porque esse acesso, né, e esse conhecimento facilita que você faça o fechamento da sua ideia, né? Porque você consegue enxergar que aquilo que você está colocando de teoria, ele vai bater com a prática ou ele está muito próximo ao que é praticado hoje em dia. Se for totalmente igual, então vocês não estão fazendo nada de novo. Alguma coisa diferenciada, que é o termo que eu coloquei para vocês foi customização, né? Então, alguma coisa diferente, alguma coisa customizada tem que ter no tema de vocês, porque senão vocês não estão fazendo nada diferente do que já está sendo apresentado no mercado atualmente. Né? Então, é por isso que essa setinha aqui, ó, ela se liga em via de mão dupla, né? Outra coisa que nós temos aqui também, ó, análise de métodos e a recolha dos dados, né? De que forma que eu vou estar fazendo isso? Qual é o método que eu vou estar utilizando? Eu vou fazer questionário, eu vou fazer entrevista, eu vou só recolher dados de pesquisas na área, como que eu vou estar fazendo? Isso também está diretamente ligado à análise e à conclusão dos dados. Tá? Por que está diretamente ligado à análise e à conclusão dos dados? Porque uma coisa tende a levar a outra, né? Nesse caso aqui também, nós temos o quê? Na parte de questionário e entrevistas, nós temos pessoas que também estão ligadas a isso que seriam os stakeholders,
Então, se vocês estiverem lembrando do conceito de stakeholder, que é geralmente a pessoa que vai idealizar um projeto, pode ser o próprio investidor, pode ser a pessoa que encabeça algo, no caso, idealizar também, né? É aquele que vai fazer a gestão de algo. Essa pessoa, ela precisa ser consultado, ela precisa estar com vocês nesse momento de se passar um questionário, de se fazer uma entrevista. Pode ser diretamente com ela, dependendo do tema do projeto, como pode ser também as pessoas que irão participar do recolhimento, né? As pessoas que serão entrevistadas, né? Que vão fazer parte dos nossos. Esqueci o termo, tem um termo certo para isso. Uma coisa tão simples, mas eu esqueci. Eu não vou nem cortar, não vou nem editar essa parte do vídeo. Daqui a pouco eu lembro. Amostra. Daqui a pouco eu lembro, instantâneo, lembrou? A nossa amostra. O que seria a amostra? São as pessoas que participam, o grupo de pessoas que está participando, tá bom? Mas isso também eu não vou falar agora, porque depois, quando eu for falar um pouco de metodologia científica num outro vídeo, a gente consegue entender melhor o que é. Mas as pessoas que irão participar, então, seriam a nossa amostra. E o stakeholder, ele pode ser a pessoa indicada a nos ajudar a escolher quem serão as pessoas que farão parte da nossa amostra. E essa pessoa também, esses stakeholders, ele pode ser uma pessoa muito importante para nos ajudar a avaliar se o nosso produto, se o nosso protótipo, no caso, ele está de acordo para ser entendido, compreendido, né, respondido e ser devolvido para a nossa análise dos dados. Então, ele pode ser uma peça-chave também para nos ajudar a fazer essa revisão, tá bom? Bom, aí depois nós temos aqui, olha, que os questionários, então, além do questionário e da entrevista passar pelos stakeholders, nós temos também o quê? Que o método e a recolha do dado também tem que passar por ele, tá? Por que tem que passar por ele, professora? Porque a gente mais ou menos pode dizer assim, que assim como eu falei para vocês, que ele pode ser a peça-chave para nos ajudar a fazer uma revisão no nosso protótipo e para escolher o nosso grupo de amostragem, essa pessoa também precisa dar o quê? Precisa dar o aval dela. Ela precisa estar ciente do que nós estamos fazendo. Nós precisamos da autorização dessas pessoas, né, de um stakeholder ou de outros stakeholders, para que a gente possa estar executando o que nós precisamos, né? Bom, aí depois nós temos também o seguinte, ó, que a partir desse questionário e dessas entrevistas com participação direta daqueles que encabeçam junto com a gente o projeto, nós podemos o quê? Nós podemos transmitir essas informações para a comunidade acadêmica. Engraçado, professor, você colocou aí uma setinha de que isso, né, pode ir para a comunidade acadêmica. E por que não por uma comunidade empresarial? Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos lidando diretamente com a amostra, né? Com as pessoas que foram entrevistadas ou que responderam um questionário dentro da empresa. Então, se essa informação ela precisa ir para o meio da pesquisa e não diretamente para a comunidade empresarial. Por quê? Porque são dados confidenciais de uma empresa. Não tem por que você ficar espalhando diretamente para uma comunidade empresarial. Você pode revelar esses dados através de pesquisas científicas que muitas vezes o nome das empresas não são revelados. Se entende o quê? As pessoas que participaram do projeto, da pesquisa e os stakeholders, eles entendem o quê? Que é importante, sim, a gente passar à frente as informações, mas isso não quer dizer que a gente também precisa passar para os nossos concorrentes, né? A não ser quando nós temos associações, quando nós temos revistas eletrônicas específicas de determinada área, sindicatos, confederações.
E aí é muito comum, às vezes, existir os seminários, os congressos, onde cada empresa participa com o seu projeto, mas mesmo assim está sendo de uma forma o quê? A partilhar o conhecimento, que é o que a gente vai entrar agora, né? Então, no partilhar o conhecimento, nós temos duas vertentes de partilha, que seria a comunidade acadêmica, que é a comunidade de pesquisa, que dentro da faculdade são os seus colegas, os seus professores, a iniciação científica dentro da sua universidade. Isso é comunidade acadêmica. É, de repente, você escrever algo tão interessante a ponto do seu professor, que é responsável por essa disciplina e projeto, falar, olha, vamos transformar isso num artigo e colocar na nossa revista anual, né? Então, isso é comunidade acadêmica. E o que seria comunidade empresarial? Seriam os nossos, o nosso meio, o nosso meio específico do segmento do nosso trabalho, onde nós poderíamos dizer que são os nossos concorrentes, que é o nosso meio de competição, que é a comunidade empresarial que nos aquece no dia a dia para que a gente queira ser melhor, para que a gente queira fazer algo diferente. E para essa comunidade também nós precisamos partilhar o conhecimento da forma que eu falei anteriormente, né? Bom, de restante eu já cheguei a comentar, né? Que então esse daqui seria a via de mão dupla, por isso que a gente, depois que a gente tem acesso a todas as informações, a gente consegue seguir o fluxo natural do projeto até que a gente tenha a análise e a conclusão dos dados obtidos. Finalizando tudo isso, gente, qual seria o passo? Apresentar de uma forma tranquila, apresentar de uma forma livre de qualquer medo, ter a certeza de que vocês desempenharam um bom trabalho, e lembrando sempre que o não da vida nós já temos, então a gente tem que correr atrás do sim, né? De repente é uma experiência maravilhosa, vocês podem pegar esse projeto que vocês fizeram na nossa disciplina e levar à frente esse projeto, né? De repente vocês podem receber um não, mas o não significa o quê? Não significa que é o fim, muito pelo contrário. Vocês vão criar prática de fazer algo legal. Vocês vão criar prática de serem intraempreendedoras dentro do mercado, dentro do ambiente de trabalho de vocês. O mercado de trabalho dentro da área de vocês, ele vai agradecer muito, né? Toda vez que vocês levarem algo diferente, toda vez que vocês, de repente, se nutrirem com aquela vontade, aquela capacidade de fazer mais, uma hora vocês vão estar não só trabalhando como colaboradoras internas, desenvolvendo esse intraempreendedorismo, mas vocês vão estar se preparando para um futuro diferente, para serem consultoras, né? Para poderem trabalhar com o próprio, de repente, com as próprias ideias, vontades e aquilo que vocês almejam profissionalmente. Eu sei que algumas pessoas até levam, né, todo o ensinamento para idealizar uma carreira autônoma. Então, eu acho que tudo isso nutre vocês, tá bom? Gente, era isso que eu precisava passar para vocês. Espero que tenha sido fácil de se entender. Foram muitas informações, mas eu acredito que com a videoaula, né, com a gravação do conteúdo, fica mais fácil até de você ir, você vir, e vocês têm todo o canal de acesso comigo, né? Vocês até por pombo correio, vocês podem mandar mensagens para mim, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado então, e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, ok? Grande beijo para vocês. Espero vocês no WhatsApp, espero vocês na aula online, por e-mail, canal do YouTube, aonde vocês acharem melhor para estar comigo, ok? Beijão para todos. Até a nossa próxima aula.